A primeira promessa de Fabinho Soldado para 2025 ela está sendo cumprida. Trata-se de manutenção do elenco. A gente já tinha trazido aqui da informação da extensão do contrato do André Carrillo, peruano, e agora o Timão oficialmente confirmou em todos os seus portais a assinatura de contrato, né, e a confirmação. Quando ouvem falar, quando eles chegam e vivenciam um jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena, com a força do torcedor, eles entendem que trata-se de uma coisa sobrenatural. O André Carrillo, ele ficou muito espantado, que mesmo no momento ruim, a torcida apoiou muito. E que, bom, quando o time termina com 9 vitórias consecutivas, bom, aí a fase melhora demais. Que ele se adaptou muito rápido, que ele foi muito bem recebido, e a gente tem percebido isso, né? Esse encaixe, essa liga no elenco, né? Jogadores que se fecharam de uma forma muito positiva, né? E o Carrillo, cara, ele chega e aí tem uma interferência direta no time que é assustadora. É um jogador que era para ser atacante, chega no meio campo, ele dá só 2 assistências, os números até, se você olhar os números, você não contrata ele, né? Pô, ele não deu nenhum gol e deu 2 assistências jogando, né, essa reta final, esse segundo semestre aí, não sei, será que vale a pena renovar? Aí você vai vendo, o cara não erra passe, a construção de jogo começa toda dos pés dele, ele marca, ele cerca, ele arma, ele faz um trabalho sujo, entre aspas, né? Que ele limpa a área para que o Breno Bidon também consiga se aproximar cada vez mais do Rodrigo Garro, para que o Garro tenha liberdade para criar. Tudo isso é feito pelo trabalho do Carrillo. O Carrillo proporciona isso ao Rodrigo Garro, essa liberdade que ele tem para pegar a bola já num ponto nevrálgico do ataque e já servir os atacantes. Quando muitas vezes não é o André Carrillo que começa uma jogada pelo lado direito, numa combinação com o Mateuzinho, né, com o lateral, ou mesmo circulando uma bola dentro da área, mas como ele ocupa uma faixa central que é um pouco mais recuada, ele não tem tanta interferência em gols e assistências. Mas se você perceber, antes da assistência para o gol, normalmente ela passou pelos pés do André Carrillo, e é por isso que ele teve seu contrato renovado, está feliz da vida, a Fiel também, o Corinthians também. Por que eu falo que o time de 2025 já começou? Eu poderia dizer que esse é o primeiro ato para 2025, mas eu não posso ser injusto com a compra, a aquisição de Hugo Souza, que esse foi o primeiro ato. Quando a gente falava, né, a primeira contratação de 2025 precisa ser o Hugo Souza, que tinha contrato de empréstimo só até o final do ano. O Corinthians precisava comprar o Hugo e não estava tão fácil assim. O Flamengo fez o jogo duro, aquela coisa toda, não aceitou parcelamento, não aceitou garantias, até que o Corinthians conseguiu, com a parceira, com a patrocinadora Master, finalmente adquirir de forma definitiva. E aí fixou o contrato com o Hugo Souza, que agora é jogador do Corinthians. Pois bem, esse foi o primeiro reforço. O segundo, André Carrillo, que obviamente teria contrato até a metade do ano, mas não adianta muita coisa, né? Um fim de Paulista, um começo de Brasileiro, o Brasileiro ano que vem vai até dezembro, 21 de dezembro, então assim, será um campeonato de 10 meses, fora as outras competições, uma temporada muito atribulada, e o Corinthians poderia perder o Carrillo na metade do ano. Então é mais um reforço dentro da manutenção de elenco. Quando a gente fala de um elenco que termina encaixado, ganhando 9 seguidas no Brasileiro, que a cada jogo que disputava a gente se perguntava de quanto ia ser o jogo, essa manutenção trata-se de um reforço e tanto. E aí, claro, né, tem a ver também com não perder o Yuri Alberto, o Breno Bidon, e todos esses jogadores aí cobiçados, além do Memphis, além do Garro, de todos esses jogadores fundamentais. Mas o André Carrillo está mantido até 2026. Bom, gente, o lateral Wendel, vejam só, eu até falei que a lateral esquerda estava dentro de uma prioridade de reforços no último vídeo, num dos últimos vídeos. Mas eu referi para vocês que o Matheus Bidu terminou o ano em alta, né? O Hugo, a gente sabe, tem lá suas limitações e tudo mais, e o Diego Palacios está sendo esperado para 2025. Ele já está entregue, ele já está treinando, ele teve todos os seus processos corrigidos lá, ele realmente teve um problema que foi agravado, né, da cirurgia lá inicial, o Joaquim Grava voltou para o CT, foi lá, realizou o procedimento, ele está livre, ele está disponível, a gente não sabe em que condições, mas pelo menos poderemos ver o Palacios em 2025 juntamente do Bidu. A lateral esquerda ela se torna uma oportunidade de mercado na medida em que você não sabe o que o Palacios pode te entregar. E o Bidu, cara, jogou quase todos os jogos. Então, você vai precisar dosar, precisa de um reforço ali. O Hugo é inconfiável, né, tecnicamente falando. Bom, e aí o Corinthians meio que acenou a possibilidade de contratar o Wendel, jogador de seleção, que está no Porto, contrato até a metade de 25, que o São Paulo tem interesse, o Inter demonstrou interesse, o Grêmio demonstrou interesse em repatriar.
E aí o Corinthians, quando sinalizou, né, que gostaria do Wendel, mas livre de custos, né, rescindindo com o Porto, liberado para poder acenar só com o jogador, percebeu que não conseguiria fazer isso porque o São Paulo entrou na jogada de uma forma muito mais forte, né, inclusive pedindo a liberação antecipada ao Porto, oferecendo jogadores e uma compensação financeira. Aí não tem como competir, né? O Corinthians queria o Wendel de graça. Já agora, na metade do ano, não adianta muita coisa. E aí, quando percebeu que o São Paulo entrou forte na briga mesmo, porque é uma carência do tricolor paulista, o Corinthians meio que saiu de cena, tá? Então, o Wendel não vai ser jogador do Corinthians, pelo menos até segunda ordem. E para fechar, o Pogba segue causando, né? Porque ele tá malhando, né? Ele está fazendo a sua atividade física constante com uma camisa que é da seleção brasileira, do time Brasil. Enfim, tem um símbolo do Brasil ali, as cores do Brasil. E ele, de novo, fez uma postagem nesse domingo. Ele já tinha feito aquela enigmática nos stories, com uma ampulheta, uma carinha fechada, não sei o quê. Né, com zíper na boca, que ele não podia, como se ele estivesse escondendo algum segredo. Aí agora, de novo, ele mostra uma foto malhando com a camisa do Brasil. E aí, mano, em 15 minutos, uma enxurrada de comentários brasileiros, de torcedores do Corinthians e tal, aquela coisa toda. Ele tá gostando do hype. Ele tá gostando do hype. E o Augusto Melo foi questionado, acho que a entrevista que eu vi foi na Rádio Craque Neto. E foi perguntado, né, sobre a procura, sobre ele ter seguido o Pogba na rede social. Ele até já explicou que ele segue as pessoas que ele tem interesse. Claro que não é por acaso o que está acontecendo. E ele disse que não tem nada, que é um grande jogador, mas que, enfim, não dá para confirmar nada nesse momento. Ele rechaçou completamente a contratação eu ia falar do Drogba, do Pogba, mas a questão é o seguinte, não é o Augusto que está fazendo esse contato. Então, quando ele fala que não tem nada, quando ele fala que não procurou, tá tudo certo. Mas houve, sim, conversas junto de staffs, sondagens para saber qual a situação, e tem aquela vírgula ainda rolando. O Corinthians não vai dizer que tem interesse nesse momento, porque depende de muita coisa. Depende da patrocinadora pagar, depende de haver um consenso com comissão técnica, diretoria, de que, tá bom, vamos trazer esse cara, mas ele só pode jogar a partir de março. Então, esse investimento ele tem que ser feito com muito cuidado. É claro que quando um jogador desse porte meio que se oferece para jogar no Corinthians, você vai atrás, você pesquisa, você procura saber, tá, mas peraí, de que forma? Quanto seria? De graça não é, né, Pogba? A gente sabe que não. Mas tá, beleza, mas e aí? Pode jogar em março, mas como é que está a sua condição física? Aí você vai conversando no entorno, né, com o staff, com fisioterapia do cara, com empresário, do tipo, beleza, como é que ele está no dia a dia, aquela coisa. Não, o cara tá ponta dos cascos, tá trabalhando, não sei o quê, ritmo de jogo, só isso se corrige em 3, 4 jogos, então em março, quando ele puder jogar, ele vai estar voando já. Sei lá, são referências que você busca. E aí busca também com o patrocinador, né? Porque o patrocinador quer um jogador desse porte, desse nível. Vai ter um atacante, um cara mais badalado nesse sentido? Se não tiver, vai ser o Pogba, porque o Pogba chega e é titular do Corinthians. Claro, né, dependendo do ritmo de jogo e da condição física. Mas tudo isso tem que ser conversado, né? Não dá para não é uma decisão que você toma assim da noite para o dia. Agora, é por isso que eu digo, o Augusto disse que não, ok, e realmente existem entraves. Existem dificuldades, existem vírgulas no processo que estão sendo, tipo assim, digeridas, entendidas, tipo, será que vale a pena e tal? Esse é o pé da situação Pogba no Corinthians. Não há uma negociação, há um estudo de caso para saber se vale a pena e, obviamente, tendo todo o aporte para saber se essa contratação pode e merece ser feita. De novo, eu pergunto para você, vale a pena? Você aceitaria o risco de trazer um jogador que está suspenso, sem jogar 1 ano e meio, mas é um jogador maravilhoso, né? Sei lá. O que se sabe até agora é que duas empresas teriam se oferecido para pagar 80% do salário do Pogba, né, num molde parecido do que estão fazendo com o Memphis. E o Corinthians ainda está estudando, mas ele gostaria de uma empresa que pagasse 100%. O que não vai ser difícil caso cheguem a essa contratação, né? Cheguem a esse acordo. É, A Esportes da Sorte quer mais um midiático. Como o Chico falou, se não for achar um atacante midiático, né? Ou sei lá, qualquer outra posição, vai ser o Pogba. Já tá certo isso.
Eles querem, deu muito certo. Os números deles dispararam, né, do Esporte da Sorte. Então eles querem, tá sendo muito lucrativo. Ainda mais esse ano que o Corinthians segurou todo mundo do elenco e vai disputar todos os títulos. Entendeu? Os caras vão ser vistos no mundo inteiro. Então, eles querem isso. Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.